Bom dia, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Vamos ao 8º episódio de nossa série Gotas de Liturgia, que tem por base a obra do então cardeal Joseph Ratzinger, intitulada Teologia da Liturgia, o fundamento sacramental da existência cristã. O nosso assunto hoje será o espaço sagrado em que se desenrola a liturgia. Então vamos lá. Como já falamos em outro episódio, quando Jesus morreu, o véu do templo judaico de Jerusalém se rasgou de alto a baixo e o coração de Deus, no coração transpassado de Jesus crucificado, está aberto para nós. Para viver no tempo do Evangelho, até a volta de Cristo, temos necessidade de ir ao encontro daquele que nos salvou. E vamos ao seu encontro através dos sinais terrenos. Na liturgia, o pastor vem, põe a ovelha perdida sobre os seus ombros para levá-la para casa. Por isso, nós precisamos do espaço sagrado e do tempo sagrado da liturgia. E a nossa conversa, então, hoje é sobre o espaço sagrado. Na antiga aliança, o culto se realizava na sinagoga e o sacrifício se realizava no templo. A sinagoga tinha 2 pontos essenciais: a cátedra de Moisés, a cadeira de Moisés, em que o rabino falava da palavra de Deus, e a estante, o lugar onde ficava a Torá, a lei de Moisés, que ali na sinagoga representava a Arca da Aliança, que se encontrava lá no templo e que foi perdida durante o exílio. Esse lugar da arca era considerado como uma espécie de presença real, porque na arca se tinha a presença viva de Deus. E na sinagoga, neste lugar da arca, se conservava a palavra viva de Deus. Em todas as sinagogas tratava-se da mesma lei, da mesma Torá, que sempre reenviava para aquele lugar no Templo de Jerusalém chamado o Santo dos Santos, onde efetivamente a arca ficava e onde só o sumo sacerdote entrava. O Santo dos Santos era compreendido como aquele lugar da presença de Deus entre o seu povo. Depois que a arca foi perdida, o Santo dos Santos ficou vazio. Então o rabino e o povo que ali estava na sinagoga olhavam na direção de Jerusalém, na direção do templo, dirigindo-se em espírito para o Santo dos Santos. As orações que se faziam na sinagoga, além da leitura da palavra, também estavam vinculadas com a liturgia sacrificial do templo. A sinagoga não tinha uma forma arquitetônica específica. No início da cristandade, foi utilizada uma construção tipicamente grega, reservada para as reuniões públicas, que era a basílica, com naves laterais separadas por filas de colunas. 3 inovações principais em relação à sinagoga vieram com a fé cristã e derivam da sua própria natureza. Em primeiro lugar, já não se olha para o Templo de Jerusalém, o Templo de Pedra, que inclusive foi destruído no ano 70 pelos romanos. Não é mais ele considerado o lugar da presença terrena de Deus. Olha-se para o Oriente, para o sol que surge, pois Jesus é o sol nascente, o sol de justiça, como disse Zacarias quando nasceu João Batista. Cristo é o lugar da presença de Deus, é o verdadeiro trono do Deus vivo. Essa orientação do povo para o Oriente tem diferentes significados. Primeiro é que Cristo é o lugar de encontro entre Deus e o homem. O segundo é que rezar se dirigindo para o Oriente é ir ao encontro do Cristo que vem. É se inserir na procissão da história para o futuro, para o novo céu e a nova terra. É a oração da esperança dos que estão a caminho. E terceiro, reconhece-se assim que o cosmos e a história da salvação estão ligados. E também o cosmos espera a redenção, como afirmou São Paulo. Uma outra inovação, que vem em segundo lugar, um outro elemento, distingue a igreja cristã da sinagoga e é completamente novo em relação à liturgia judaica que lá era realizada.
Na parede oriental está o altar, sobre o qual se celebra o sacrifício eucarístico. Este sacrifício eucarístico nos torna contemporâneos do sacrifício de Cristo na cruz. Faz entrar o céu na comunidade cristã reunida e conduz para além dela mesma, para a comunhão dos santos, de todos os lugares e de todos os tempos. Em terceiro lugar, conserva-se a estante da palavra, mas a Torá, ao Antigo Testamento, acrescentam-se os evangelhos e os demais escritos do Novo Testamento. Então, estão presentes a cátedra, que agora não é mais de Moisés, mas do bispo, o ambão, que é a estante sobre a qual se coloca a palavra, e o altar, em que se olha para o Senhor que vem. Mas há também um outro elemento muito importante. Enquanto em Israel somente a presença dos homens se considerava como elemento constitutivo para o culto divino, entre os cristãos, em suas igrejas, as mulheres estão envolvidas no conjunto do culto exatamente como os homens. Na época em que foi construída em Roma a Basílica de São Pedro, em razão das condições topográficas, ela precisou ser orientada para o Ocidente. Para olhar para o Oriente, o padre precisava virar-se para o povo, e o altar ficava entre o povo e o padre, para que tanto um quanto o outro olhassem para o altar, que representa Jesus. Esse significado acabou meio esquecido com o tempo. Portanto, a orientação para o Oriente não significava que o padre estivesse de costas para o povo, mas que tanto o sacerdote como o povo, conscientes de caminharem juntos para o Senhor, olhavam na sua direção. Atualmente, a cruz junto do altar é esse olhar do sacerdote e do povo para Cristo. A cruz serve como o oriente interior da fé, uma vez que ela é o sinal do Filho do Homem. Por outro lado, as igrejas do primeiro milênio não tinham um tabernáculo, o sacrário. O ambão e o altar eram protegidos por um baldaquino de mármore, do qual pendiam lâmpadas acesas, chamado cibólium. No segundo milênio da era cristã, passou a ser relevantemente enfatizada a presença permanente de Cristo na hóstia, como sagrada, e as igrejas ganharam o tabernáculo, onde ficam as hóstias consagradas, mantendo-se a lâmpada acesa junto dele. Mas é preciso lembrar que, mesmo na liturgia da Igreja Antiga, desde sempre havia consciência de que o pão, uma vez transubstanciado, permanecia como tal, e por isso era conservado para ser levado aos doentes e se dedicava a ele o mesmo respeito e adoração. É o Cristo presente em carne e sangue, corpo e alma, humanidade e divindade. O tabernáculo corresponde ao Santo dos Santos, onde a presença de Deus habita realmente em nosso meio, na igreja mais simples e pobre, assim como nas catedrais. A igreja, portanto, nunca é um espaço morto. É sempre reavivada pela presença do Senhor, que deriva da celebração da Eucaristia. A igreja é sempre mais do que um edifício de pedra. Nela está sempre o Senhor que nos espera, que nos chama, que quer tornar também a nós eucarísticos. Ele nos prepara para a Eucaristia e nos coloca em movimento na vida para o seu retorno.